Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do curso Médio Integrado de Informática para a Internet. Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, professor Márcio Alencar, e nesta aula, da disciplina Análise de Sistemas, nós vamos fazer uma introdução, tá? Essa primeira aula corresponde a uma introdução e temos como objetivo nela descrever os principais conceitos em relação ao software, apresentar um pouco aí como foi o processo de evolução do software, desde o seu surgimento até os dias atuais. A gente falar sobre um marco histórico, nesse processo de evolução, que é o que nós chamamos de crise de software. E depois a gente falar de forma bem introdutória sobre o processo de software, ou seja, como é que começa um processo de desenvolvimento de um software e quando que ele finaliza, quando ele finda. Tá? Então, é isso que a gente visa abordar na aula de hoje. E vamos começar fazendo essa reflexão, essa pergunta, O que seria software? Imagino eu que nas disciplinas aí do primeiro ano, vocês já devam ter trabalhado isso com professores, com seu professor. Você já deve ter aí um conceito consolidado do que vem a ser um hardware, o que vem a ser um software, que são aí as duas partes mais importantes, as duas partes que compõem um sistema computacional. Então, o que vem a ser software? Dá uma pausadinha do vídeo e tentem resgatar isso, certo? Façam aí uma reflexão da definição para vocês do que seja um software. Então, a primeira definição e mais simples é essa, de que um software corresponde à parte lógica do computador. Então, a gente tem o hardware, que é considerado a parte física do computador, ou seja, todos os componentes que a gente pode tocar, que a gente pode pegar, que a gente interage fisicamente, a gente chama de hardware. O software é a parte lógica. O software compreende todas as instruções, todas as instruções que fazem uma interface entre nós usuários e a parte física do computador. Então, o software é o software que determina como a parte física deve trabalhar, deve operar. Certo? Então, essa relação aí de parte lógica, parte física, que o software é responsável por fazer essa interface entre nós, usuários, e a parte física do computador, ou seja, o hardware. E uma outra definição é que o software seria esse conjunto de instruções que são executados no nosso computador e tem como esse propósito fornecer características, desempenhar funções, para que o computador ele possa atender às necessidades e resolver problemas de um grupo de usuários. Quando a gente fala do software, a gente não fala somente dos programas, tá? Então, está dentro do contexto de um software toda a parte de documentação para aquele software e também toda a parte de estrutura de dados, que são responsáveis por armazenar todas as informações que são produzidas por um determinado software. Tá certo? Então, essas aí são três definições que a gente tem aí em relação ao que seja um software. Aí a segunda pergunta é, por que existe um software? Qual a razão de ser de um software? Qual a finalidade de um software? Bem, a definição mais simples para a finalidade de um software é essa, é de que um software ele precisa agregar valor a um cliente ou a um usuário, tá? E a forma que o software agrega valor a quem usa ele, são muito amplas. A gente poderia ficar aqui horas elencando de que forma que um software hoje agrega valor a seus usuários. A gente, por exemplo, agora nesse momento, a gente só está tendo essa oportunidade de ter essas videoaulas,
de ter toda essa experiência em tempo de pandemia, né, onde vocês podem, em suas casas, em seus lares, poder continuar com o aprendizado. A gente só está conseguindo tudo isso porque existe uma série de softwares, né, que está aqui suportando toda essa necessidade, dando suporte a todas essas necessidades e possibilitando, né, que todo esse trabalho seja feito, né? Então, isso é um exemplo de como que um software, né, de como que o software possibilita a gente agregar valor às nossas vidas, tá? A gente poderia aqui trazer uma série de outras situações também. Então, eu trago aqui as principais e uma das formas de agregar valor é justamente resolvendo problemas enfrentados pelos usuários no dia a dia, né? Então, é uma das formas que o software agrega valor a seu usuário, resolver problemas, né, que nós enfrentamos no dia a dia. Uma outra forma, e aí já é pensando mais no contexto empresarial, né, de como que um software ele consegue agregar valor. Então, a gente sabe que a competição, né, em diversas áreas entre as empresas é muito grande, né? Então, quem desenvolve uma solução, quem consegue desenvolver um sistema neste meio competitivo, né, você pode ter um diferencial. Sua empresa pode ter um diferencial competitivo com uma solução de software que te coloque à frente das concorrentes, tá? Outra forma com a adoção de um software você pode ganhar em eficiência nos seus serviços e trazer inovação também, né, no contexto de uma companhia, de uma empresa. A gente sabe que hoje uma das formas de você ter sucesso no seu negócio é você tendo eficiência nos seus processos, porque isso gera redução de custos, isso gera qualidade percebida pelo seu cliente, né? E a inovação, né, é que permite que novos mercados eles sejam explorados pelas companhias, ok? Então, isso aqui é apenas uma forma, né, uma visão de como que um software pode agregar na vida das pessoas e das empresas, né? A gente poderia estar falando horas aqui de como é que isso acontece nos dias de hoje.